Tudo bem com vocês? Olha, depois da classificação histórica na Copa do Brasil, péssimas notícias. Lesões de Memphis Depay e André Carrillo, e elas não são simples. Tem também os novos name rights da Arena. Que história é essa? Eu vou te contar. Mas também tem reforço chegando, e eu vou te falar tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Bora falar do Timão e notícia boa. Bom, pessoal, bora falar do Corinthians, porque que loucura, hein? O corintiano não tem um dia de paz. E essa frase, ela é tão verdade, ela é tão verdadeira, ela é tão sincera, ela é tão honesta, que ela representa exatamente o que eu vou dizer pra vocês. O Corinthians se classifica num derby histórico, inédito de Copa do Brasil, ganhando por 3-0 no agregado do seu arquirrival, 2-0 na casa do adversário, fazendo poropopó dentro do Allianz Parque, uma loucura, uma festa. Corinthians, assim, no meio de uma crise política, administrativa, tem uma assembleia para votar o impeachment, para confirmar o impeachment no sábado. Pô, e no meio de tudo isso, o Corinthians tira o Palmeiras da Copa do Brasil, depois de ter ganhado o Paulistão sobre o Palmeiras. Uma desconfiança tremenda sobre o time, e de repente o time faz 2 jogos incríveis, históricos diante do Palmeiras. No dia seguinte, mas assim, na manhã seguinte, vem a bomba. Vem uma notícia que ninguém gostaria. O Memphis Depay saiu no primeiro tempo se machucando sozinho. Aquela lesão muscular clássica, que a gente olhava e percebia que ela tinha acontecido, né? Ele vai dar o sprint, sente a coxa e pede substituição. Pois bem, ele teve confirmada essa lesão, uma lesão de grau 2 no seu músculo posterior da coxa esquerda. O Memphis Depay é o seguinte, ele deve ter um retorno de aproximadamente 3 a 4 semanas. Nós estamos no começo do mês de agosto. Dificilmente ele joga em agosto. Ele deve voltar apenas em setembro. E aí, assim, um jogador de 33 anos, né? Então ele vai... Perdão, 30 anos, né? 30 para 31. Acho que ele já fez 31. Então ele vai voltar fazendo fisioterapia, vai fazer a transição física, aquela coisa toda. Eu diria que um mês o Memphis Depay deve estar de fora. Então, no início de setembro é que ele deve voltar a estar à disposição, o Memphis Depay. É direita, tá? Coxa direita. Uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Agora, o problema mais grave é o de André Carrillo. Porque o Carrillo, no começo do segundo tempo, ele numa disputa com o Giai, que caiu em cima do tornozelo dele, ele acabou sendo substituído e eu confesso para vocês que durante o jogo ali eu não percebi. Até porque o Carrillo estava no gramado, depois ali, né, junto com os demais companheiros, no vestiário, ele meio que comandou a festa também. O Carrillo estava bem, aparentemente, né? E aí quando vem a notícia de uma lesão ligamentar no tornozelo com a necessidade de uma cirurgia, aí temos um problema. Temos um problema que não é tão simples assim. Existe uma média de tempo de retorno para uma lesão como essa, no tornozelo, ligamentar, uma cirurgia, que é de 3 a 4 meses. Dificilmente ele volta antes disso. E aí nós estamos falando de agosto. Agosto inteiro, né? Setembro inteiro. Outubro inteiro. Pode ser que ele volte em novembro. O campeonato vai longe, vai até o dia 22 de dezembro. Ele volta ainda nessa temporada, mas assim, vai pegar o último mês, né? Provavelmente. E aí vai voltar, né? Aquela coisa, todo um longo tempo parado. É um problema porque a gente falava do time ideal, né? O time ideal tem André Carrillo. E o Carrillo, que até acho que fisicamente estava um pouco abaixo nos últimos jogos, nos derbys eu acho que ele foi fundamental. Como eu falei nos vídeos aqui, o cara que desacelera o jogo, o cara que segura a bola, o cara que esconde o jogo de uma maneira que você precisa, além do escape, muitas vezes pelo lado direito, né, uma qualidade técnica absurda. O Corinthians vai ter que contratar agora mais do que nunca, porque perde um referencial do seu ataque,
por pelo menos um mês, e perde um cara super importante, além de uma liderança, né, técnica dentro do jogo, um cara que auxilia o Rodrigo Garro na armação, um cara que cobre muito bem aquele lado direito, um cara que dá uma qualidade, ele eleva o patamar do time do Corinthians, o André Carrilho. E a gente está falando de um longo período fora. E aí, jogos importantíssimos em Copa do Brasil, momentos decisivos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele é imprescindível, o André Carrilho. Tem 33 anos já, precisa de um cuidado maior, mas vai se ausentar por um período significativo. Então, Fabinho Soldado vai ter que se mexer, inclusive, para o meio-campo. Porque se a gente entende que o time ideal do Corinthians é fantástico, e na minha opinião ele quando você começa a perder essas peças, o elenco ele se torna insuficiente para o que você pretende. O que o Corinthians pretende? Pretende continuar sofrendo como estava? Ou avançar como avançou diante de um Palmeiras em 2 derbys? Porque ele tinha o seu time titular, ele tinha a qualidade do seu time titular. Então você precisa equiparar isso em contratações. Tem reforço chegando e é pro ataque e eu gostei muito da contratação. O que eu cobro dos dirigentes é criatividade. E infelizmente, na ausência de dinheiro e com, por exemplo, a dificuldade de você ter que achar 30 milhões de reais para pagar até segunda-feira o Santos Laguna para não sofrer o transfer ban pelo Félix Torres, e aí se você sofre o transfer ban, você não pode inscrever jogadores, o Corinthians tem que agir meio rápido, porque vai que não consegue pagar na segunda-feira. E agiu. O Vitinho, 31 anos, aquele atacante revelado pelo Botafogo, que teve uma passagem longa pelo Flamengo também, jogou no Inter, eu acompanhei ele no Inter lá, mais novinho, jogou muita bola, tem uma finalização fantástica, tanto de perna esquerda quanto de perna direita. Sempre foi um jogador muito rápido, hoje aos 31 anos talvez tenha mudado um pouco sua característica, mas esse sim é um jogador rodado, de boa técnica, e que vai agregar muito mais do que hoje Thales e Romero, né, que são as principais alternativas, especialmente o jogador de beirada. Não é o velocista ainda, imagino eu, pelo estágio da carreira, 31 anos, repito, mas eu acho que é o jogador de lado que pode jogar ao lado do Yuri Alberto, fazendo ali uma dupla de ataque, né, com o Rodrigo Garro armando, e aí você não perde tanta qualidade. Ele já fez exames médicos, ele está prestes a ser anunciado, pode ser até que já tenha sido anunciado enquanto você tá vendo esse vídeo, mas ele já está em São Paulo, veio livre de custos porque estava livre no mercado, depois de encerrar o seu vínculo com o Al Ettifaq da Arábia Saudita. E nessa última temporada, em 65 jogos, ele tem 12 gols e 10 assistências. São 22 participações em gols em 65 jogos, uma participação em gol a cada 2 partidas, a cada 3 partidas, na verdade, né? Uma participação a cada 3. Não são números tão positivos assim, mas repito, o que ele mostrou lá no Flamengo, eu tô falando para um atacante, né? O atacante teria que ser mais influente no jogo. Mas também outro mercado, né? Pelo que ele já mostrou. Nação, e agora a bola falar de grana e muita grana que pode chegar no... Bom, gente, é o seguinte... Importante vocês saberem, o Corinthians, de fato, pretende conseguir mais dinheiro com o name rights da Neoquímica Arena. Isso é um fato. O Corinthians recebe ali 15 milhões corrigidos pelo IGPM atualmente, que aí sobe um pouquinho isso, mas o Corinthians entende que o valor ficou defasado. É isso. O que o Corinthians está fazendo? O Corinthians está conversando atualmente, nesse momento, tem 2 empresas que já manifestaram interesse. 2 empresas que já manifestaram interesse em assumir um novo contrato com o Corinthians sobre o name rights, certo? O que é importante destacar? O Corinthians ainda não tem um valor de pedida. Por quê? Porque mandou fazer, encomendou um estudo sobre name rights nas arenas da América do Sul, da América Central e até da América do Norte. O Corinthians quer entender como é que funciona de visibilidade, de proporcionalidade de tamanho de clube, localidade, enfim, o Corinthians entender de que maneira ele pode precificar o seu próprio name rights da arena, tá certo? É isso. Enquanto faz esse estudo, o Corinthians está aberto a conversar com empresas e 2 empresas já iniciaram essas conversas com o Timão. O que é importante o pessoal entender? A partir do final de agosto, a multa para romper o contrato com a Ipera-Pharma, que é a dona ali da Neoquímica, a multa que era de 123,250 milhões de reais, a partir de agosto, no finalzinho de agosto, ela vai cair para 50,750 milhões de reais. Aí você fala, poxa, Salazar, mas eu ouvi falar, se eu não estiver enganado, foi o Luiz Fabiano, meu grande amigo, que falou que a multa era de 70 milhões.
Pois bem, ele não está errado. A multa é de 50,750 milhões, mas você tem impostos sobre isso. E com os impostos, encargos e tudo mais, esse valor se aproxima de 70 milhões. O Fabiano falou de 70 milhões por causa disso, porque o próprio clube admitiu para mim que chega a quase 70 por causa dos impostos e de tudo mais, porque o valor real é de 50,750 milhões de reais, tá? Então, a partir de setembro, mês do aniversário do Corinthians, o Corinthians pode ter uma nova empresa, um novo contrato de naming rights, e eu tenho certeza que vai todo mundo correr muito para que isso seja concluído em setembro, por causa do mês de aniversário do Timão. Esse é um ponto, então, você tem aqui, depois, ó, pra você ter uma ideia, em 2026, nessa mesma época, vai cair para 47,8 milhões. Em 2027, vai para 39,1. Em 2029 e 30, vai para 27,5 milhões. A partir de 2031, paga-se apenas uma anuidade, que seria os 15 milhões corrigidos pelo IGPM. Essa é a sequência, a tabelinha da multa rescisória da Neoquímica Arena, tá certo? O Corinthians está muito, mas muito confiante de que vai conseguir um contrato melhor e muito provavelmente eles têm esperança de conseguir o melhor contrato do Brasil. Esse contrato com a Neoquímica foi feito no meio de uma pandemia, uma situação muito complicada, mas tem pontos importantes sobre o naming rights que a diretoria está atenta e você precisa saber. Antes disso, se inscreveu? Dá essa força, se inscreve aí, deixa o like aqui no vídeo, bota nos comentários o que você pensa sobre tudo isso e bora seguir com as informações. Pontos importantes que o Corinthians está estudando. Por exemplo, a Neoquímica Arena tem a intenção de continuar. Isso é uma informação. Então pode ser que o Corinthians faça um novo contrato com a mesma empresa, que continue dona dos naming rights. Ela tem a intenção de continuar. Ela vai entrar nesta concorrência, tá? Esse é um ponto importante para todo mundo entender. Um outro ponto. Pode ser que o Corinthians troque o seu patrocinador master, a Esportes da Sorte. Sim, o contrato da Esportes da Sorte, mais ou menos 103 milhões por ano, ao longo aí um pouco mais de 300 milhões ao longo de 3 anos. O contrato foi assinado agora há pouco, faz pouco tempo. O que precisaria acontecer? Alguém tem que pagar a multa também da Esportes da Sorte, que segundo as minhas informações está na casa dos 60 milhões de reais. Ela também vai sofrer um decréscimo, porque ela também tem um decréscimo periódico e agora, um pouco mais para o final do ano, agosto ou setembro, essa multa vai cair um pouco, vai ficar na casa dos 60 milhões de reais pelas informações que eu tenho. E aí qual que é a intenção? Porque tem empresa que está conversando com o Corinthians que, assim como a Neoquímica lá atrás, quer os dois. Ela quer a camisa e quer a da Arena. Ela quer fazer um negócio casado. Isso significa que ela teria que assumir, por exemplo, aquele compromisso com o Memphis Depay, que a Esportes da Sorte assumiu. O Corinthians não vai perder isso. Fala, bom, então se você quer o lugar dessa empresa, ela se comprometeu a pagar, ajudar a gente a pagar parte da grana desse cara aqui, você assume isso daí, tá bom? Tá bom? Enfim, o papo tá sendo nessa linha, mas é isso. Então, existe a possibilidade do Corinthians trocar tanto a Neoquímica do Neymar quanto a Esportes da Sorte da camisa. Essa informação é exclusiva aqui, você não sabia disso. Tem empresa que quer os dois e o Corinthians pode romper os dois contratos, camisa e naming rights, para ter uma empresa que seja dona de tudo, com um contrato diferente, valor diferente, período diferente, tudo. Tá certo? É isso. O que vai, para onde vai, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, a gente vai ter que aguardar. As negociações estão embrionárias. O Corinthians ainda está fazendo o estudo, essa multa ainda vai cair, ainda tem que aguardar chegar, a multa vai cair, vai vir o estudo, o Corinthians conversando com as empresas, a própria Neoquímica quer continuar, então aguardemos. Tudo, literalmente tudo pode acontecer, mas a questão é que o Corinthians realmente acredita que a partir de setembro pode ter algo bom para anunciar para os seus torcedores. E muita gente se apega ao contrato do Mercado Livre fechado com o Pacaembu, R$1 bilhão. Bom, confirmei aqui agora, é isso, 1 bilhão por 30 anos. É isso que fechou o Mercado Livre com o pessoal do Pacaembu. O Corinthians entende que o valor também não é dos melhores se você pegar o tempo, 30 anos. O Corinthians quer um valor melhor do que isso, proporcional ao tempo, tá? Então, essa é a questão. O Corinthians está negociando, pode ser que troque os dois, camisa e name rights, mas a própria Neoquímica Arena pode ficar e a tabelinha de valores você já sabia. Se você acompanha o meu trabalho na Gazeta Esportiva, você já sabia e aqui está ela atualizada. Valeu! Fiel, de acordo com as informações do canal da Salazar TV, o Corinthians já negocia a troca do patrocínio da Neoquímica Arena. O clube já recebeu propostas e busca um valor altíssimo, inspirado do acordo bilionário do Mercado Livre com o Pacaembu, que gira na casa de R$1 bilhão. Essa é uma movimentação gigante. Se o Timão fechar um contrato nesses moldes, pode entrar muito dinheiro nos cofres e dar fôlego para o clube investir pesado nos próximos anos. E agora quero saber de você, torcedor, qual a sua opinião sobre a chegada do Vitinho? Memphis e Carrilho fariam
farão muita falta nesse momento. E sobre o patrocínio da Arena, acha que o Timão consegue fechar no padrão bilionário? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like, se inscreve no canal, agradecer sempre a presença de vocês. Valeu, um ótimo final de semana para todo mundo. Amanhã a gente tá de volta e vai Corinthians!